Olá, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus e meus amados e queridos irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Comigo está tudo bem, viu? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus, da Igreja Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, aqui no loteamento Boa Vista. E venho neste momento trazer a palavra de Deus para todos vocês. Uma palavra que salva, uma palavra que liberta, que cura, que transforma o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Louvado seja Deus. Eu quero mandar primeiramente, a paz do Senhor Jesus Cristo para a minha amada e querida esposa, a nossa diaconisa Osana Costa, louvado seja Deus. E também quero mandar a paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Sara, nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Lucas, né? Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo também, louvado seja Deus, para o nosso irmão Francimar e a sua querida esposa, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Neto, nossa irmã Lena. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso pastor Gilvanderlei e a sua esposa Eliane, ali em Tibiri, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa diaconisa Aparecida, para a sua irmã Odineide, para o seu irmão Nilson, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para o nosso irmão pastor Damião, louvado seja Deus, e a sua esposa Marilene e toda a sua família ali em Mangabeira 8. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso pastor Donato, né? Donato, a sua esposa, louvado seja Deus, que trabalham ali no acessório Eustáquio. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para a nossa irmã Cibele, louvado seja Deus, para o seu esposo, para o nosso irmão Max, nossa irmã Marcele. Que Deus abençoe essa família maravilhosa, louvado seja Deus, para todos sempre. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja Deus para sempre. A paz do Senhor para o diácono Sansão, para sua esposa, louvado seja Deus. A nossa irmã Mariana, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Louvado seja Deus. E a paz do Senhor também para a nossa irmã Raquel e nosso irmão Volgran, louvado seja Deus. Já estou chamando de irmãos, porque louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz: crês no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, a minha família é salva para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero trazer a palavra de Deus aqui para vocês, neste momento, no livro de Provérbios. Isso mesmo, Provérbios, capítulo 14. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Provérbios, capítulo 14, apenas o versículo 1, tá certo? Aleluia! Diz assim a palavra de Deus neste versículo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É um versículo maravilhoso, igual aos outros. Louvado seja Deus. Muitos cristãos já têm esse versículo de cor salteado em sua mente.
louvado seja Deus, já sabe citar até mesmo sem ler na Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, mas somente saber este versículo de cor salteado, somente saber o livro que ele está escrito, somente saber o versículo, louvado seja Deus, não é o suficiente. Louvado seja Deus. Não é o suficiente. Não adianta você ficar diante de um grande banquete, louvado seja Deus, e com fome e não pegar alguns alimentos daquele para se alimentar. O banquete está ali em sua frente, comidas gostosas, maravilhosas, saborosas, louvado seja Deus, e você com fome. Mas a comida está diante de você. Mas se você pegar, se alimentar, você vai sentir o sabor, o paladar, vai preencher o seu estômago, e aí, mil maravilhas, louvado seja Deus. Então, como nós sabemos, quem escreveu o livro de Provérbios foi um grande homem de Deus chamado Salomão. Somente a palavra Salomão já é sinônimo de sabedoria, né? Louvado seja Deus. E ele foi realmente um homem muito sábio, louvado seja Deus. Aleluia. Nos tempos dele, foi o homem mais sábio da terra, louvado seja Deus. E ele foi tão sábio que, louvado seja Deus, ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 105 cânticos, louvado seja Deus. Então, um dos provérbios dele é exatamente esse aqui, o capítulo 14, versículo 1, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, fala comigo, com você, conosco, neste momento, louvado seja Deus. E ele começa dizendo: toda mulher sábia edifica a sua casa. Tem vírgula. Louvado seja Deus. Não é alguma. É todas. Toda mulher que for sábia, que tiver sabedoria, ela edifica, louvado seja Deus, a casa dela. Ela constrói a casa dela. Esta casa não é, louvado seja Deus, material. Não é uma construção normal, onde se usa cimento, tijolos, daí por diante. Louvado seja Deus. Esta casa, apesar de quantas que eu, pelo menos, já vou fazer 55 anos e nunca ouvi dizer que uma mulher é pedreira e construiu alguma casa, algum prédio. Não vi ainda. Não estou desfazendo da classe feminina, né? Entenda. Posso ser que tenha. Eu é que não ouvi ainda, não soube ainda. Louvado seja Deus. Então, Salomão diz: a mulher sábia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor dos exércitos para todo sempre. Então, a mulher sábia, como diz Salomão, edifica a sua casa, louvado seja Deus. Mas o que é sabedoria? Você pode dizer, pastor, sabedoria é a pessoa que estudou muito, louvado seja Deus, terminou os estudos, louvado seja Deus, e essa pessoa é muito sábia, louvado seja Deus. Essa pessoa fez uma boa coisa, ter estudado bastante, terminado os estudos, louvado seja Deus, e entende de muitas coisas. Mas a sabedoria é a capacidade de julgar corretamente, louvado seja Deus, e agir prudentemente. É isso que é sabedoria, louvado seja Deus. O mesmo Salomão, até mesmo ele mesmo escreveu lá no capítulo 1 e no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para saber quem é sábio ou quem é sábia, louvado seja Deus, não é preciso saber se aquela pessoa terminou todos os estudos, fez o Enem, não, nada disso. Louvado seja Deus.
A pessoa sábia, como diz Salomão, é aquela pessoa, que nem diz ele, o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Então, verdadeiramente, a pessoa sábia é aquela pessoa que teme a Deus. Temer a Deus, louvado seja Deus, quer dizer respeitar a Deus, respeitar a palavra de Deus. Temer a Deus é temer a palavra dele. O que a palavra dele diz, se a palavra dele diz, faça isso, eu e você fazemos ou façamos. Louvado seja Deus. Se ela diz que não faça, não devemos fazer e assunto encerrado. Isso é temer a Deus, é respeitar a Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Salomão diz, toda mulher sábia. Então, eu acabei de explicar o que é sabedoria. Louvado seja Deus. Agora ele continua dizendo, edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica, constrói a sua casa. Como eu disse há pouco tempo, é a casa espiritual, é o lar dela. Louvado seja Deus. Ela edifica, ela constrói o lar dela, a família. Louvado seja Deus. E edifica em quê? Louvado seja Deus. Sabemos que para se construir uma casa física, louvado seja Deus, e aquela casa ficar segura, tem que começar pelo alicerce. Louvado seja Deus. E ali se coloca pedras, e em cima se coloca os tijolos com cimento, daí por diante. Né? Jesus até citou duas pessoas, dois homens, um que construiu a casa na rocha e o outro que construiu a casa na areia. Louvado seja Deus. Rocha é pedra. Jesus Cristo é a pedra angular da esquina e Jesus Cristo é a rocha. Então, construir, como diz Salomão, toda mulher sábia constrói a sua casa. Louvado seja Deus. Constrói em cima da palavra de Deus, que é a pedra, que é a rocha. Louvado seja Deus. Como eu já disse, o que a palavra de Deus diz que ela não faça, ela não faz. O que a palavra de Deus diz que ela faz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, Salomão diz, toda mulher sábia edifica a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Neste versículo, louvado seja Deus, nós podemos destacar duas palavras-chave. Duas palavras-chave. Quais são, pastor? São elas, louvado seja Deus, edificar e derrubar. Não foi o que Salomão disse? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então, são duas palavras-chave, louvado seja Deus, que nós vemos nesse versículo. Louvado seja Deus. Então, para edificar uma casa, eu vou começar primeiro com a palavra edificar, porque para seguir a linha aqui, né? Aí, toda mulher sábia edifica, constrói a sua casa. Então, para edificar uma casa, eu vou fazer uma comparação. Para construir, edificar uma casa física, louvado seja Deus, exige pelo menos duas pessoas. O pedreiro e o servente. Pelo menos exige duas pessoas, né? Louvado seja Deus. Mas, às vezes, é bom ter um mestre de obra e daí por diante. Mas, pelo menos, duas pessoas exigem, né? Para a edificação de uma casa. Louvado seja Deus. Então, para a edificação de uma casa física, exige, como eu já disse, pelo menos duas pessoas. Exige paciência. Você já pensou uma pessoa e construir uma casa e não tiver paciência? Louvado seja Deus, fizer a parede um pouco torta e se aperrear, der um estresse nele ou nela e derrubar e desistir. Então, exige paciência, exige tempo. Não se constrói uma casa do dia para a noite. Louvado seja Deus. Uma casa física não se constrói do dia para a noite. E também, às vezes, numa semana se constrói. Exige tempo, exige esforço. Louvado seja Deus. Esforço da parte de quem está construindo. Louvado seja Deus. Para começar mais cedo. Louvado seja Deus. Para aproveitar o tempo. Então exige esforço e exige também conhecimento. Louvado seja Deus. Seja uma pessoa que construiu uma casa não tem conhecimento de
aleluia, de fazer ela como é para ser. Por exemplo, não for usar um prumo, louvado seja Deus, por mais sincero que o pedreiro seja, por mais honesto que o pedreiro seja, se ele for construir uma casa e não usar um prumo, a parede vai ser torta. Ele é honesto, é sincero, mas não usou o prumo, a parede vai ser torta. Então tem que ter conhecimento dos equipamentos que vai usar, dos materiais corretos, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é para quem vai construir uma casa física. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você veja que eu citei várias coisas, né? Eu citei que para construir uma casa exige pelo menos 2 pessoas. Louvado seja Deus, o pedreiro e o servente. Exige paciência, exige tempo, exige esforço, exige conhecimento. Louvado seja Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Mas para derrubar, que é a outra palavra-chave deste versículo, mas para derrubar uma casa, não exige 2 pessoas, não exige várias ferramentas, não. Para derrubar é mais fácil do que para construir uma casa. Para derrubar, basta somente uma pessoa e só uma ferramenta, uma marreta. Pronto. A casa, as paredes vai ao chão. O teto, o telhado vai ao chão. E se não quiser usar uma marreta, usa uma dinamite. É mais rápido. Mas baixa uma ferramenta. Mas para construir é diferente, né? Louvado seja Deus. Então foi o que Salomão disse e é o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola, a insensata, a que não tem juízo, de acordo com como as Escrituras diz, derruba com as suas mãos. Está vendo? Para construir, como eu acabei de falar, exige várias pessoas, exige tudo que eu falei, né? Louvado seja Deus, e várias ferramentas também, louvado seja Deus, exige a colher de pedreiro, exige o prumo, exige a régua, louvado seja Deus, né? Exige o carro de mão, a enxada, a pá, né? O cimento, a areia, a pedra, e daí por diante. Exige várias coisas para construir. Mas para derrubar, não. Para derrubar não precisa disso tudo. Louvado seja Deus. Então, para derrubar, basta somente uma pessoa e uma ferramenta. Louvado seja Deus. Somente. Para construir, existem várias ferramentas. Para derrubar, só as 2 mãos. Será que dá para eu, para você, para nós, para as muitas mulheres pensarem nisso? Louvado seja Deus. Será que dá? Uma moça, um rapaz estão querendo se casar, louvado seja Deus. Se eles têm o temor de Deus, leva vários tempo em oração, pedindo a Deus a pessoa certa, né? Louvado seja Deus. Leva vários tempo em oração. Às vezes, muitos deles fazem até jejum para obter a resposta. Louvado seja Deus que não precisa, mas eles fazem isso com eles. Louvado seja Deus, né? Exige vigilância para não pegar qualquer uma, porque o diabo pode mandar uma Dalila e a pessoa cair, embarcar no primeiro barco que vier, né? Louvado seja Deus. Então, exige tudo isso para casar. Aí, lá vai um bom tempo de namoro, um bom tempo de noivado, louvado seja Deus, depois os preparativos para o casamento, é um gasto tremendo, louvado seja Deus, leva tempo para fazer a festa também,
louvado seja Deus, para a preparação da comida. Olha, leva tempo. Mas o diabo que veio para matar, roubar e destruir, louvado seja Deus, ele não está satisfeito com aquele casal que se ama, desculpe, com aquele casal unido, louvado seja Deus. Ele não está satisfeito. Então ele vai procurar semear as sementes malignas dele, que todas elas são malignas. Ele vai procurar semear as sementes dele ali, um no outro e às vezes nos dois, que é para destruir aquele lar que custou tanto tempo para se unir, e tanta oração, tanto jejum, louvado seja Deus, tanto esforço, tanta dedicação, louvado seja Deus. E você pode dizer, mas pastor, e o que é que eu vou fazer? Louvado seja Deus. O que é que eu vou fazer? O meu casamento não está dando certo, louvado seja Deus. A minha esposa é assim, o meu esposo é assim. E o que é que eu vou fazer? A resposta está aqui, no versículo 1 do capítulo 14. Toda mulher sábia, o assunto aqui é direcionado à mulher, louvado seja Deus. É direcionado à mulher. Então, entenda. Toda mulher sábia edifica a sua casa, louvado seja Deus. Como eu já disse, não é a casa física, é o lar, é a família. Então, com o que ela edifica o lar dela, a família? Com sabedoria. Não é o que diz o começo do versículo? Toda mulher sábia, edifica, constrói. Então, ela edifica, ela constrói com sabedoria. Louvado seja Deus. É exatamente. Mas a tola destrói. Está vendo? Mas a tola, diz o versículo sagrado, como eu já acabei de citar para vocês, mas a tola derruba. Mas a tola derruba. Destrói. O que é destruir? Destruir é desfazer. Destruir é aniquilar. Destruir é acabar. Destruir é demolir. Destruir é distinguir. Destruir é arruinar. São todos esses significados da palavra destruir. E a missão do diabo é destruir. Louvado seja Deus. Mas se a mulher for sábia, louvado seja Deus, o diabo nunca vai destruir, arruinar, aniquilar, derrubar, distinguir o lar dela. Do mesmo jeito, se todo homem for sábio também, não vai. Mas é o que tem acontecido, é o contrário. Louvado seja Deus, é o contrário. Quantos lares cristãos que já foram derrubados, que já foram destruídos, aniquilados? Quantos lares? Louvado seja Deus. Quantos lares cristãos que foram destruídos e veio o divórcio? Louvado seja Deus. Acabou-se. E você pode dizer, mas pastor, mas não deu mais certo, então se é de brigar, se é de matar, se é de... É melhor separar. Não é melhor não. Você pode achar que é bom se separar, mas melhor não é não. Existe uma diferença do bom para o melhor. Melhor é agir de acordo com a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Você sabe o que foi que esse mesmo Salomão ele disse, louvado seja Deus? Ele disse, o mesmo Salomão, ele disse, está escrito nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 7. Provérbios, não, desculpe, viu? É Eclesiastes, mas foi Salomão que escreveu. Eclesiastes 7,
27 e 28. Louvado seja Deus. Sabe o que foi que ele diz? Ouça o que ele diz, eu vou ler para você. Depois de pesquisar em todas as partes, com muito cuidado, cheguei, por enquanto, à seguinte conclusão. Veja o que Salomão diz. Em cada 1000 homens, apenas um que pode ser considerado sábio. Mas, entre as mulheres, ainda não achei nenhuma. Palavras de Salomão. E ele foi um homem sábio, viu? E ele foi um homem sábio. Foi Deus que deu sabedoria a ele. Não foi sabedoria. Essa sabedoria não foi humana, não. Louvado seja Deus. Não achei nenhuma. Louvado seja Deus. Então, não é eu desfazendo do lado feminino, mas a maioria dos lados, a maioria mesmo, cristãos foram destruídos, foram arruinados, foram derrubados, porque a mulher não usou mais de sabedoria do que o homem. Louvado seja Deus. Esse mesmo Salomão, eu vou citar para você, ele falou também outro versículo maravilhoso, esse mesmo Salomão, viu? Ele falou outro versículo maravilhoso, aqui em Provérbio 17, ele falou a seguinte palavra, veja o que ele falou. Capítulo 17, bendito seja Deus, e o versículo 13, veja o que Salomão disse. Glória a Jesus. Capítulo 17, versículo, é o 14. Como o soltar as águas é o príncipe. Diz assim o versículo 14. Como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa, por isso, a porta antes que sejas envolvido. Você sabe o que realmente ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: começar uma discussão é como a primeira rachadura numa represa. É isso que ele está dizendo. Louvado seja Deus. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. É o que ele está dizendo nesse versículo 14 aqui. Louvado seja Deus. Começar uma discussão, uma contenda, uma briga, diz o Espírito Santo através de Salomão, é como uma rachadura numa represa. Você sabe o que é, né? Uma represa de água. Se não resolver a situação logo, aquela represa vai despencar, vai se abrir e vai ser desperdiçada toda a água. E ele deu esse conselho maravilhoso, louvado seja Deus. Então, que os cristãos vigiem mais e orem mais. O problema é que muitos deles, às vezes, estão orando, estão indo até para o monte orar, louvado seja Deus, estão jejuando, mas não estão vigiando. E Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Ele botou a vigilância em primeiro lugar, a oração em segundo. Mas muitos cristãos estão vertendo o quadro, estão vertendo a ordem. Estão orando e não estão vigiando. Louvado seja Deus. E, por não vigiar, os lares de muitos cristãos foram destruídos. O Sansão da Bíblia, por não vigiar, Sansão, nós sabemos, foi um grande homem de Deus, né? Louvado seja Deus. Um grande homem de Deus, o Espírito Santo se apossava de Sansão em certas ocasiões. Sansão,
louvado seja Deus, foi escolhido desde o ventre da mãe dele, louvado seja Deus. Era nazireu de Deus, era um homem consagrado a Deus. Foi um homem muito usado por Deus, de uma só vez, com as próprias mãos, sem arma nenhuma, matou um leão, matou 1000 homens, e depois matou os 1000 homens, ele matou com a queixada do jumento. E depois derrubou o templo e matou aproximadamente 3.000 pessoas. Foi um grande homem. A palavra Sansão é sinônimo de força. Um grande homem. Louvado seja Deus. Um homem muito usado por Deus. Mas não vigiou. Você sabe o que aconteceu? O lar dele só durou 7 dias. O casamento dele só durou 1 semana. Tem acontecido com muitos cristãos. Tem orado, tem lido a Bíblia, tem louvado a Deus, tem ido à igreja, tem dado dízimo, louvado seja Deus, tem feito outro sacrifício, mas não tem vigiado. Não tem usado de sabedoria. E o diabo pintou e bordou na vida deles. Quantos lares cristãos, repito, foram destruídos porque a mulher não foi sábia e o marido também. Louvado seja Deus. Quantos? Quantos? Tudo começa com a simples palavra. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. É preciso ter muito cuidado. Louvado seja Deus. Eu leio muito livro e li a história de Smith Wigglesworth. Foi um grande homem de Deus, mas antes dele se converter, quem se converteu primeiro foi a esposa dele. Ele era um encanador, nem leitura ele tinha. E foi a esposa dele que se converteu primeiro. E certa vez, louvado seja Deus, ela se armou para ir para a igreja. E o Smith, o esposo dela, disse: "Você hoje não vai para a igreja, não." Ela disse: "Smith, eu gosto muito de você, você é meu esposo, eu gosto muito de você, mas eu amo a Jesus. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu vou para a igreja." E ela foi. E quando ela chegou da igreja, Smith tinha fechado a casa antes dela chegar, trancou as portas, e quando ela foi bater para entrar, ele não abriu, não deixou ela entrar. Sabe o que ela fez? Ela dormiu lá na porta da cozinha. Ela rodeou, dormiu lá na porta da cozinha, lá de fora, encostado na porta, ao relento, um frio tremendo, arriscando a própria vida dela. Ela dormiu lá. Quando foi pela manhã, o Smith foi abrir a porta da cozinha e quase a esposa dele caía dentro de casa, porque estava escorado na porta, estava dormindo, quase caiu. Sabe qual foi a reação dela? "Meu amor, bom dia. O que é que você quer comer hoje? Diga o que é que você quer comer, que eu vou preparar sua comida agora." E preparou uma boa comida para ele, uma boa refeição. Aquilo ardeu, queimou a consciência dele. Ele se converteu para Jesus, foi um grande homem de Deus,
segundo os relatos, ele, louvado seja Deus, foi usado por Deus para ressuscitar 24 pessoas. Dentre essas 24, pelo menos 14 foram, louvado seja Deus, confirmadas documentariamente. Pelo menos 14 foram documentadas pelos médicos, foram dados atestado de óbito. Pelo menos 14, mas ao todo foram 24. Você já pensou se essa mulher tivesse agido como muitas mulheres cristãs, que dizem cristãs de hoje em dia? Tinha batido na porta, talvez jogado pedra, esculhambado o marido, louvado seja Deus, e chamado a polícia, talvez até derrubado a porta, brigado com ele, pegado as roupas dela, as crianças indo embora, e lá estava destruído. Já imaginou? Louvado seja Deus. Mas ela foi uma mulher sábia e ganhou o esposo para Jesus e foi um grande homem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que você, esposa, seja sábia. Louvado seja Deus. E se você não é sábia, se você não tem sabedoria, pastor, mas eu não tenho sabedoria, o que é que eu vou fazer? O apóstolo Tiago, ele disse as seguintes palavras: se alguém tem falta de sabedoria, observe que ele disse se alguém. Por quê? Ele estava dizendo para a igreja. Porque na igreja não é possível. O povo está lendo a palavra de Deus, o povo está ouvindo a palavra de Deus, tem um pastor para pregar lá, para explicar a palavra de Deus. Não é possível que essas pessoas não tenham sabedoria. Às vezes 5, 10, 15, 20, 30 anos de cristão. Não é possível, né? Pelo menos 2, 3 vezes na semana na igreja. Tem a Bíblia em casa para ler constantemente. Jesus Cristo disse: examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. E essas pessoas que se dizem cristãs não têm sabedoria? Não é possível, né? Então, o apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, que ele esperava que não tivesse ninguém sem sabedoria. Mas se por acaso tivesse, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a sabedoria de Deus. Que é quem tem para dar, que a dá e não lança em rosto. Normalmente as pessoas dão algo a alguém e gostam de dizer que deu, né? E às vezes lança em rosto. Deus não. Louvado seja Deus. Então faça isso, peça sabedoria a Deus, louvado seja Deus, controle os seus nervos, seu emocional, louvado seja Deus, haja com sabedoria, o diabo nunca vai destruir o seu lar. E se lembre das palavras de Jesus, viu? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem em nossos corações e até a próxima, se Deus nos permitir.